Mesmo assentados, feche os teus olhos. Pai, Deus Todo-Poderoso, desvenda os nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 7, o título está escrito a ilustração do casamento, depois logo abaixo está escrito a luta contra o pecado. Então aqui nós vamos ver duas situações. Primeiro, uma ilustração, ou seja, uma parábola. Na Bíblia usa-se muito falar por parábolas. O que está no capítulo, nos versículos 1 a 6, é uma ilustração para o real conflito. Qual que é o conflito aqui? O homem, o pecado, a condenação e a salvação em Jesus. O propósito desse capítulo é nós estarmos, como nós estudamos semana passada, estarmos livres da escravidão do pecado e voluntariamente nos colocarmos sob a direção da lei. Nossa filha perguntou, mas por que escravos da justiça? E eu acho que, pelo que eu entendi, não ficou muito claro para todo mundo. O escravo da justiça nada mais é do que aquele que, por vontade própria, aceita se entregar para Deus e deixar a diretriz de Deus, o modo de conduzir de Deus, conduzir a vida. É isso que você faz falando, eu sou escravo da justiça. Eu quero me entregar para que eu não tenha vontade própria, porque a minha vontade própria me faz me perder o tempo todo. Só que antes de ler o capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver o que está escrito nesse comentário. Tem 3 colunas. E a terceira coluna está escrito ali 7 a 9. A maravilhosa transformação de Paulo. Todos acharam? Diz assim: Paulo diz que, quanto à lei, em relação aos atos exteriores, ele era irrepreensível, ou seja, tudo que ele lia, ele fazia. Mas, quando o caráter espiritual da lei foi discernido, ou seja, ele tinha a lei, é a mesma lei. Para aquele que é carnal e espiritual, a lei é a mesma, só que um enxerga ela de uma maneira errada, o outro enxerga ela de uma maneira correta. Então, quando Paulo, que tinha tudo certinho, ele obedecia certinho que estava em toda a lei, mas quando ele viu da maneira, tiraram-se as escamas dos seus olhos e ele enxergou espiritualmente, então ela diz assim no comentário: quando o caráter espiritual da lei foi discernido, ele entendeu, caiu a ficha, virou a chavinha, quando ele olhou para o espelho sagrado, viu-se um pecador. Por isso, eu dei o título Romanos 7 e o espelho sagrado. O que é um espelho? É um lugar onde você olha e reflete a sua imagem. Agora, tem o espelho da nossa casa e tem o espelho sagrado. O espelho sagrado nada mais é do que você olhar para o que Deus pensa, como Ele gosta, e ver o que está em você, e você comparar com o que Ele gosta e o que você gosta. E aí a gente se assusta. E o Paulo foi assim. O texto diz: viu-se um pecador. A julgar por uma norma humana, ele se abstivera do pecado. Se fosse do jeito dos homens, ele estava livre. Mas, quando olhou para as profundezas da lei de Deus, quando ele mergulhou, o Paulo foi quando... Lembra que a pastora disse assim? Eu estava falando sobre... Deus fez a sua lei se tornar grande através de Jesus, então Jesus fala: vocês ouviram o que estava escrito, não adulterem, mas eu, porém, vos digo, se alguém adulterar na sua mente, então o que está escrito aqui é isso. Quando Paulo olhou para as profundezas, as intenções da lei de Deus, e viu a si mesmo como Deus o via, curvou-se com humildade e confessou sua culpa. O que Deus espera que nós tenhamos firme, e o que Deus quer que nós façamos nessa manhã, é parar de olhar para a Bíblia de um jeito carnal. Porque mesmo tendo conhecido tudo que Deus tem revelado, muitas vezes nós olhamos para um versículo ou
para um texto de uma maneira carnal. E o capítulo 7 de Romanos não pode ser lido de uma maneira carnal. Porque se lermos esse texto carnalmente, vai continuar um texto onde se pula. Ou seja, um texto que você pula muitas vezes porque, não, isso é muito complicado, não vou ler isso. E a semana passada e essa semana, o Senhor está exaltando no púlpito a lei do Senhor. E antes de nós lermos, a conclusão da mensagem de hoje é a leitura, porque nós vamos ter clareza. A lei, deixa eu apagar aqui, que agora é só aqui no trecho aqui. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê o remédio. Ah, você matou. Isso é a lei. E agora, o que eu faço? Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Como que era lá que a gente canta em Deuteronômio 11? Hoje você escolhe a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Se você escolher isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Se você escolher errado, vai acontecer isso, isso, isso. Isso é o que a lei oferece. Vida ou morte. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Condenação é o quê? Quem pratica o pecado está condenado. E contaminação, aquele que não está praticando o pecado pode ser contaminado constantemente. Então, o único modo de ficar livre é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não há como haver separação entre lei e Cristo. Jesus disse, nós estamos em Apocalipse, o último livro. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por que essas acusações? Como Paulo, eu vou dar o exemplo do Paulo. Paulo se achava perfeito, Paulo se achava cheio de bens, rico e não tendo necessidade de nada. Eu vou matar os cristãos. Paulo se achava. Mas a partir do momento em que ele viu espiritualmente as coisas, o que Paulo fez? Sou desgraçado, sou miserável, sou pobre, sou cego e nu. E ele teve que ficar cego, literalmente. Deve ele, o homem, exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Então, tem que haver o arrependimento pela fé. Porque muitas vezes a gente olha para o nosso pecado, o que eu fiz não tem perdão. Aí aquela pessoa começa a autocomiseração. Mas se você crer em Cristo, todos os pecados são perdoados. Obtém assim remissão, perdão, o apagamento dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Natureza divina é igual a santificação, santidade. Quando nós dizemos estamos em direção à santidade, nós estamos indo em direção à natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pelo qual clama, Abba, Pai. João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Quem é esse outro? Jesus. Todos que receberam Jesus, a eles, deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então, através de Jesus, Jesus é o que de Deus? Filho. Então, Jesus fala o que para ele? Meu Pai. Se você se torna em Jesus filho, aí sim você pode dizer, papai, como Jesus disse. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Diz Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós lemos isso semana passada. Não é possível que se a gente foi perdoado, nós vamos querer continuar indo para o lamaçal. O versículo fala aqui, a porca volta à lama, o cachorro volta ao vômito. Quando você escolhe pecar, você está agindo igual a porca, igual
igual cachorro. E não é assim com os filhos de Deus. João declara: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Sabe por que a gente sente a dificuldade? Porque a gente ainda está na carne. Se a gente começa a viver espiritualmente, a gente não acha a lei de Deus penosa. Então isso já é o espelho divino, mostrando para mim e para você, porque a primeira vez que eu li esse versículo, os seus mandamentos não são penosos, eu disse, são sim, é difícil. E sabe o que Deus foi ministrando na minha vida? Quando você ainda segura a carne dentro de você, o mandamento é penoso. Mas se você está espiritualmente sendo transformado em direção à santidade, à natureza divina, João pode dizer isso. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por quê? Porque João saiu da carne e foi para a vida espiritual. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus. É essa paz que excede o entendimento que vai dizer: os mandamentos não são penosos. Ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Pastor, se quiser fazer algum comentário, você... Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e de amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As palavras começam a fazer sentido. Você não está mais agindo como você gostava, sua tendência para o mal. Você está gostando das coisas de Deus. E a linguagem da alma será: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O que nós cantamos agora? Ó, quanto amo a tua lei, nela tem o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são teus passos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. É o caminho para chegar a Cristo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora, sem a lei, o que acontece? Não, só a graça, esquece a lei. Vou tirar a lei das minhas meditações e vou viver só o Novo Testamento, o Velho não existe. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e da santidade de Deus. Se não tem o espelho divino, não vão achar as coisas tão erradas assim. Quanto tempo, eu já trouxe essa palavra para vocês, quanto tempo eu fui condescendente com as coisas erradas. Minha esposa virava e falava assim: não é possível que aquela pessoa está agindo assim. Ah, mas deixa, ele não sabe, o que tem? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava condescendendo, eu estava me inclinando ao pecado. Como teve uma meditação que a gente ouviu outro dia, né? Ló não chegou direto e falou assim: vou para Sodoma e Gomorra. Ele foi para as suas tendas na campina do Jordão e devagar ele foi chegando até morar naquela cidade. Da mesma maneira, sem a lei, a justa e pura santidade de Deus, a gente não consegue enxergar. A gente vai aceitando. O que tem? Ah, deixa. Ah, mas a gente pode fazer assim também. A gente vai fazendo concessões. Concessão é a mesma coisa que condescender. Ou da culpa e a impureza dos mesmos. Ou seja, a gente não acha as coisas tão culpadas e tão impuras. Não tem verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Quantas vezes a minha esposa falou para mim: você não sente tristeza pelo que você fez? Você não está arrependido? E eu, é verdade. Mas assim, lá dentro, não tinha o genuíno arrependimento, aquilo de dizer assim: eu não quero mais isso para a minha vida. E eu entendi com o passar do tempo que isso é porque eu tinha condescendência. Eu arrumava desculpa para tudo que estava errado, inclusive para os outros. Eu não tinha feito o pecado, mas eu, passava a mão na cabeça das pessoas à distância, na minha mente. Eu estava fazendo justamente isso. Eu estava alimentando ficar sem a lei. Em inglês,
a palavra iniquidade é ló significa lei, les é sem, e nes é de ser um substantivo. Então, iniquidade é aqueles que vivem sem lei. Ou, como eu diria no tempo do Velho Oeste, os foras da lei. Jesus disse lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar os foras da lei, o que aconteceu? O amor de muitos se esfriou. Por causa da falta de lei, o coração endurece. É na lei que está a base do amor. Você só ama se você olha o certo e deseja o certo para as pessoas. Aí o amor é derramado. Porque quem é amor? Deus e Jesus Cristo. Não vendo sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou reforma da vida. São assim abundantes, são muitas as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Igrejas evangélicas abarrotadas de pessoas que nunca se converteram genuinamente, porque nunca consideraram que a lei é um espelho divino. Eles nunca vão ser transformados. Abundantes conversões superficiais. Eu tinha uma conversão superficial. Aos 14 anos, eu disse, eu quero me converter porque eu não quero ir para o inferno. Eu me converti por medo. Por medo de uma condenação. Não porque eu verdadeiramente amava o Senhor. Porque eu amava a mim mesmo. E eu falava, quando foi o dia que você se converteu? Para mim, eu estou me convertendo. Porque quando eu achei que eu tinha me convertido, eu estava convencido por uma frase que eu estava protegido. Sabe o que eu fiz? Beleza, não vou para o inferno e vou ser quem eu quero ser. Eu vivi uma vida de pecado, uma vida de iniquidade. Sabe o que aconteceu? O amor se esfriou em mim. Eu tive muita dificuldade para desenvolver o verdadeiro amor pela minha esposa e pelos meus filhos, porque eu amava mais a mim do que a eles. Qual que é o segundo e grande mandamento? Amar ao próximo. Se eu me amava tanto, eu tinha que amar eles tanto quanto eu me amava. Mas o egoísmo era muito. Eu não os amava como eu me amava. Tudo isso porque eu não considerava a minha conversão era superficial e eu me achava um cristão. Mentira. Por isso João diz, aquele que diz que ama e não pratica é mentiroso. E eu vivi uma vida de mentira. O que aconteceu? A mentira começou a se tornar um hábito na minha vida. Eu comecei a mentir para as pessoas para me fingir de bonzinho, quando eu não era bonzinho. Eu era pecador. A minha consciência me acusava, mas eu fingia e eu vivia essa vida mentirosa. Quantas pessoas estão aqui hoje vivendo a mentira? Pela palavra e o Espírito de Deus, se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. É só pela palavra e só pela presença de Cristo. Foi o que nós começamos o culto vendo, foi a ministração do louvor, e Deus está reforçando que é só na palavra. A Janaína, inclusive, citou o capítulo 37 do Grande Controvérsia, que fala a nossa única salvaguarda. E a cena que eu imagino, quando falo nossa única salvaguarda, que é a palavra de Deus, é assim, você está no mar em tempestade, imagina aquela boia alaranjada ali no mar e você afogando. Qual que é o único lugar que vai te dar sobrevivência, mesmo que venham ondas, que você engole um pouco de água, o único lugar para você não se afogar no mar é onde? Você segura naquela boia e ela não vai te deixar afundar. É isso que quer dizer a nossa única salvaguarda. Escolha essa salvaguarda. Romanos 8, versículos 3 e 4, na Bíblia Viva, diz assim, não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar.
enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora, podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que estava dentro de nós. Quando diz, agora, assim podemos obedecer às leis divinas, é a mesma coisa que dizer, eu quero ser escravo da justiça. E agora nós vamos ler Romanos 7 para ficar claro o que nós estamos estudando e para você nunca mais ficar na dúvida desse texto. Versículo 1 diz assim, nós não sabeis vós, irmãos, aí tem um parêntese, pois que eu falo aos que conhecem a lei. Cada um de nós conhece a lei. Se você não conhece a lei de Deus, ou se alguém quer discutir Romanos 7 com você, sem conhecer ou aceitar a lei de Deus, para a conversa. Porque se a pessoa fala é a graça, e não aceita o que está escrito, não vai ter sentido. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, não sabeis vós? 2. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Quando que a mulher pode se casar de novo? Quando ela se torna viúva. É isso que está dizendo aqui. Quando que o homem pode se ver livre do pecado? Quando o pecado morrer. É a mesma coisa. Ele está fazendo uma comparação. Eu quero viver para Deus. Então, se eu estou ligado ao pecado, o pecado tem que morrer. Porque se o pecado está vivo, eu não sou viúvo do pecado. Eu estou casado com o pecado ainda. Essa é a comparação. 3. Então, assim, enquanto seu marido viver, está falando da mulher, né? E se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Conclusão. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Aí você vira para mim e fala, olha aí, a gente está morto para a lei. Qual lei? Vamos entender. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, operavam nos nossos membros para trazerem fruto para a morte. Lembra aquela ilustração da mocinha da semana passada? Ela namorava e ela tinha relação sexual com o seu namorado antes do casamento. Ela estava em pecado, mesmo sem saber, mas aquilo também geraria nela condenação. Então é isso que ele está dizendo. Mas aí ele está falando, no final do 4 fala assim, agora vocês não estão escravos da lei, mais do que foi ressuscitado. Versículo 6 agora. Mas agora, temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A gente usava esse versículo para falar assim, a lei é a velhice e a letra mata. Sabe o que é a velhice? Como que nós chamamos o homem que pecava? Velho homem. Ele é a velhice. O que é velho em nós? O que tem que ter cabeça branca e simplesmente morrer? Pecado. O pecado é o velho. E o novo é a vida espiritual. Então esse texto todo está dizendo assim, hoje o pecado morreu em mim, eu tenho um novo marido que é Cristo Jesus. E o meu antigo marido, que é o pecado, morreu. Eu não tenho mais compromisso com ele. A ilustração da mulher é essa. Como nós estudamos o batismo, nós morremos para o pecado e nascemos para Jesus. Por isso Deus foi pondo essa sequência. Ontem e hoje que eu fui entender. Nós falamos sobre o batismo, sobre a morte. Começamos a introdução da lei. E hoje o que o Senhor está dizendo é, a velhice é o pecado. Só que tem pessoas que estão querendo andar na velhice.
Versículo 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo, se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Espelho divino. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. A palavra-chave desse versículo é tomando ocasião. O velho está se aproveitando da nossa vida. Satanás pega o pecado, que era para estar morto, e fala, ó, cheira aí, vê se você não gosta desse cheirinho, cheiro do pecado. Ele pega o que é velho e te faz apresentar como algo bom. Quando você tem que olhar e falar, mas isso já morreu, eu não posso querer. Mas Satanás fica esfregando na nossa fuça. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Se eu não soubesse de nada, Deus não ia levar em conta o tempo da ignorância. Outrora, eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Quem está escrevendo isso? Paulo. Como foi a vida de Paulo que nós lemos ali no comentário? Primeiro, Paulo vivia de uma maneira, entre aspas, correta, porque ele conhecia a lei, sem ter essa lei espiritual na vida dele. Para ele estava bem. Só que ele diz assim, quando o mandamento veio, eu entendi a lei espiritualmente, o pecado reviveu e eu morri. Eu me vi pobre, desgraçado, cego e nu. Em outras palavras, enquanto a gente não conhece as coisas de Deus, a gente não sente a condenação. Mas hoje, a gente sente a condenação. 11. E o manda, pastor. Pela lei, assim, em si só, dependendo da constância da iniquidade, os foras da lei, a mente cauteriza. Então, ainda que ele esteja sendo exposto à luz, a mente está cauterizada. Realmente é uma necessidade muito grande de um milagre acontecer. Quando o pastor falou que eu falava e a tua consciência acusada, na verdade foram quase 21 anos apontando uma falha no caráter que foi muito difícil ser reconhecida por causa da mente cauterizada. E a constância do pedido para enxergar o que se falava é que rompeu com isso. Então, e como que é dentro da igreja? Da mesma forma. A igreja está em iniquidade. Conhecendo a lei, são fora da lei. E como você pode afirmar isso? Porque quando a gente aponta a lei, apontando o pecado, a recusa é imediata. Não, eu não sou assim. Ou justifica o motivo pelo qual permanece na iniquidade. Dá o motivo que aquela pessoa acha que está certo em permanecer. E isso é um indício de mente cauterizada. Pessoas que continuam a permanecer, a fazer coisas, e Deus levanta pessoas para estabelecer a lei, para ser o espelho, para mostrar o erro, dão desculpas. E eu estava meditando um pouco sobre a parábola das 10 virgens, e 5 eram nessas, e 5 eram justas diante de Deus. Quando Jesus está para vir, quantas estavam dormindo? 100% estavam dormindo. 100% dormiram, mas quantas se salvaram? 5 se salvaram. Por que elas se salvaram se elas também dormiram como as nécias? Elas se salvaram porque o tempo que se chama hoje para arrependimento foi estabelecido. Então foi usado. Quando Deus estabeleceu alguém, de alguma forma, a palavra, uma pessoa, um líder, não precisa, um líder para dizer, olha, nesse ponto você está agindo de forma errada, a noiva que era justa, que era sábia, segundo a palavra, ela se reformava, ela se santificava. E o velho, que era o pecado, o velho homem, ia se afastando. Então, quando chega o ponto, porque a palavra de Deus ela é bem estabelecida, ela diz, todas dormiram, as 10. Então, não é assim, eu não vou dormir. Porque a palavra diz,
todas vão dormir. Só que a diferença entre as nécias e as sábias é que as sábias, ao serem confrontadas e chamadas à exposição à luz, elas aceitam. Mas as nécias não aceitaram. Então, quando houve o despertar, eis veio o noivo, que é o que nós estamos anunciando, desperta, igreja, porque o noivo vem, a pergunta é, quem se aprontou? Quem se apronta é quem sai do estado de cauterização. Ou seja, olhou para a lei, permitiu ser exortada e ajustar as falhas de caráter e dormiu, mas dormiu santificado. E hoje, ao vir para a igreja, você escutou, sem querer, eu estava orando no banheiro, você escutou eu orando. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu estou esgotada da igreja Amor de Cristo. Porque nós estamos no estado de sonolência, nós estamos dormindo. E não são poucos, viu? Nesse momento, que já entraram na sonolência. E entraram na sonolência achando que estão santificados. Se não acordarem, porque ainda é um estágio de desperta para arrumar o que é necessário, quando chegar ao estado de sonolência de 100%, tanto de sábias quanto nécias, ao acordar um segundo despertar, já não há mais possibilidade de se transformar o caráter. E é muito grave isso. E quando o pastor falou sobre a respeito de Paulo ser cego, é um desgraçado cego, no quantas pessoas eu olho e falo, meu Deus. E o pastor falou assim, às vezes a pastora fala assim, nossa, como é que essa pessoa pode estar fazendo isso? Aí ele fala, ela não sabia. Eu quero corrigir essa frase, porque eu, muito pelo contrário, inclusive essa semana chegou uma situação para nós, e ele colocou em oração a respeito de uma pessoa que vive tendo casos com mulheres casadas, e eu disse para ele o seguinte, você está condenando em oração algo de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele está no estado de ignorância. Agora, olha para você. Quando você conhece a lei, você já cometeu isso? Já? Eu falei, então olha diferente para essa pessoa. As pessoas que eu condeno diante de Deus, porque conhecem a verdade, mas a desprezam. Agora, as que não conhecem a verdade, eu tenho uma compaixão imensa por essas. Mas no caso da Igreja Amor de Cristo, que é uma igreja extremamente trabalhada, é um grupo pequeno onde Deus nos deu muita, mas muito conhecimento, uma oportunidade de trabalhar pessoalmente com essas pessoas. Muitas pessoas foram colocadas dentro da minha casa. Olhar para essas com compaixão, eu te digo, Deus nem requer isso da minha pessoa. Porque é um estado tão declarado de iniquidade, que o que eu faço é falar, Senhor, eu já não sei, como eu falo da igreja, como falei hoje, eu já não sei mais o que faço. Porque tudo que tinha que ser feito, toda a luta que tinha que ser batalhada, eu falei, se o Senhor quiser me levar, hoje não vai fazer mais nenhuma diferença para a Igreja Amor de Cristo. Por quê? Porque o sábado foi estabelecido, porque as reformas foram feitas e todos aqui são conscientes das reformas. Se não obedecem, não obedecem porque não querem. Não é por falta de conhecimento, mas é como diz Amós, vocês rejeitam o conhecimento. A língua é impura e é maldita dentro dessa igreja. Quando eu falei do dízimo da oferta na quarta-feira aqui, eu disse que os sábios, olha só que comparação, né? Os sábios eram os magos que traziam suas ofertas e seus dízimos aqui na frente. Quando eles entraram dentro do meio do povo de Israel, eles estavam estudando as profecias e se atentaram com o Messias. Mas e o povo de Deus? O que fizeram com o Messias? Tentaram matar o Messias quando criança e quando adulto fizeram. Porque ignoravam os sinais que Deus colocava nos céus. Quem viu? Os sábios. Agora, aqui dentro da igreja, são pouquíssimas as pessoas. Assim, não enche o dedo de uma mão, irmãos. Não enche o dedo de uma mão. Pessoas que realmente estabeleceram a sua salvação e que se hoje estão dormindo salvos. O resto está perdido. Isso é uma palavra de advertência gravíssima para essa igreja. É gravíssimo. Tem disponibilidade para tudo,
menos para as coisas do Senhor. Fazer festinha em casa tem disponibilidade. Para ir para a intercessão, não tem disponibilidade. Estou morrendo de canseira para ir para a intercessão, não vai. Não posso. Olha, eu vou sair, estou muito cansado. Fazer festa em casa tem muita disponibilidade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar passou longe daqui. Passou muito longe. Pessoas que não têm condição do seu caráter de estar se juntando com pessoas que estão se juntando. Sabe por quê? Porque assim, irmãos, o pecado atrai pecado. Santidade atrai santidade. Por que você está andando? Você ouve os conselhos que o teu marido te dá? Essa semana eu cometi um erro grave porque eu não ouvi o conselho do meu marido. E Deus já tinha me mandado uma palavra através da vida da Simone. Eu li aquilo e falei, Deus, obrigado. Cheguei a chorar pela palavra que recebi, porque eu estava precisando daquilo. Mas eu não me atentei para os detalhes, que é assim, olha, eu vou ser por você, sou eu que vou fazer na sua vida. E eu achei que quando Deus falou assim, olha, eu vou fazer na sua vida, eu achei que talvez pudesse ser por intermédio de uma pessoa. E eu fui atrás dessa pessoa e eu recebi um não. E depois Deus falou assim, eu não disse que eu vou te ajudar, eu te ajudo. Não é assim? Se é eu te ajudo, quem é a ajuda? É Jesus. E a nossa dependência não está única exclusivamente em Cristo. E no começo, quando o pastor começou a ministrar, eu falei assim, Senhor, eu só conseguia, sabe aquele arrependimento de dor? Eu falei, Senhor, obrigado por ter me mostrado, obrigado pelo não que o Senhor me deu. Obrigado por isso, porque isso me levou a estar mais próximo do Senhor, a confiar mais no Senhor. E quando a gente recebe os não do Senhor, a gente se ofende com Ele. Quando a gente recebe os não do Senhor, a gente não quer olhar para dentro do espelho, que é a palavra, e entender que nós somos errados. Não entendemos isso como amor. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo? Será que você está dormindo sem preparo? E quando houver o chamado, aí vem o noivo, vai ter óleo para você acender a tua luz? Quanto tempo mais? Falei, Senhor, pode me levar, a minha tarefa já está cumprida, já está estabelecida. Agora eles têm que decidir se eles querem ou não. Por isso eu não estou insistindo muito, viu? São poucas as pessoas que eu me dirijo a palavra, só quando Deus permite mesmo. Porque o caminho já está estabelecido. O que acontece é a rejeição. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É uma palavra pesarosa para a igreja. Para quem está começando na fé, naquilo que já foi exposto, se você não está cumprindo, você está selando o seu destino para morte. O Senhor diz hoje, os novos que estão dentro da igreja, que não estão cumprindo aquilo que Deus já determinou. Ah, porque meu filho, minha filha, meu marido, antes importa agradar a Deus em primeiro lugar. É em primeiro. Para todos. Palavra dada é palavra estabelecida. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim, ai, nossa, eu fico horrorizada com os negócio de matar a mulher, feminicídio. O que está acontecendo? Mas dentro de casa, aperta a esposa, deixa o braço da esposa marcado. Mas dentro de casa, ele só não matou, mas agride com palavras. Nós não estamos falando da lei? A lei mata. Quando não é cumprida, ela mata. Agora eu vou falar uma coisa. Matar, olha como Jesus veio intensificar. Matar é só quando eu tiro a vida, o fôlego de vida da pessoa, eu vou lá, atiro a queima-roupa na cabeça, a pessoa morreu. É só isso que é matar? Ou Jesus diz assim, eu não só digo que matar, mas é todo aquele que pronunciar uma palavra de morte, de degradação moral, vira para o esposo e fala palavras de baixo calão, que desmerecem,
de um amigo, Jesus fala assim, isso está matando moralmente, emocionalmente, isso também é morte. E quando você está tratando a sua esposa dessa forma, dentro da sua casa, quando você não ouve os seus anseios, quando você não entende as suas necessidades, quando ela clamou e você simplesmente ignora, isso é morte, você está matando alguém que é uma com você. Quando você vê a necessidade do seu filho, você não adquire tempo para estar ali, entender o que está acontecendo, você está matando o seu filho. Há um sacrifício a Baal. Tem muitas formas, irmãos. A igreja está dormindo. Quem você é? Sábia ou nécia? Diante daquilo que nós somos julgados conforme a luz que nós recebemos. Cada um aqui tem uma luz, uma quantidade de luz de compreensão, mas todos recebemos dentro do que você recebeu. Você é nécia ou você é sábia? Quais as escolhas que vocês estão fazendo? O seu marido está no fundo do baú? O que você está fazendo por ele? Orando e jejuando? A sua mulher está no fundo do poço? O que você está fazendo na sua casa, os seus filhos? O seu trabalho? As relações de amizades. Esse é o recado de Deus para essa igreja. Eu nem sabia que eu ia dar isso. Mas, a partir de ontem, que eu tive uma conversa com a dona Eunice, eu estou indignada com o comportamento da igreja. Indignada. E é uma tristeza. Eu disse, Senhor, por que tu me destes isso? Eu tenho desgosto. Eu não tenho alegria. Por que o Senhor colocou um povo pesado desse nas minhas mãos? Eu nunca pedi, eu nunca quis. Me ajuda a completar de modo que eu não possa ofendê-lo nas minhas atitudes, mas eu preciso ser sincera hoje de manhã com o Senhor. E eu estava eu e o Senhor sozinhos no banheiro, e meu marido chegou. O que você falou mesmo para mim? Não escutei. Não guardei na cabeça, escutei. Não lembra? Que Deus nos chamou, porque a gente não tinha intenção de fazer isso. Ele falou, amor, a gente não queria ocupar nenhum lugar de destaque dentro do reino. A gente só queria agradar o Senhor. E por causa da intenção de agradar a Deus em primeiro lugar, foi que ele puxou. Por que você quer voltar a pregar? Para mostrar para a igreja inteira? Estou voltando, estou curada, é isso? Não vai voltar nunca. Não vai voltar nunca, está errada a intenção. Por que você está se aproximando de pessoas? É para amar o Senhor, para demonstrar honra e glória? Não vai ter amizade legítima que produz nunca. Por que você quer um emprego de destaque? Para ganhar mais para o seu próprio deleite? Não vai conseguir nunca. Porque quanto mais o Senhor nos dá, mais Ele cobra de nós. Comece a verificar as intenções do seu coração nessa massa. Pessoas que hoje, eu pensava até alguma luz de pureza, eu vejo tanta iniquidade, tanta maldade que eu fico chocada. Nesse estágio, nesse momento, depois, nós vamos fazer 13 anos de igreja. Depois de 13 anos, as mesmas pessoas nessas condições ainda. Irmãos, pensem sobre isso. Pensem o quanto a palavra tem sido realmente teu espelho. Mas isso você tem que estar com o Senhor, porque você com você mesmo está sendo enganado. Assistam a pregação, Satanás o dirigente do mundo cristão. Ele tem dirigido a vida de vocês, pessoas que estão adquirindo coisas. Irmãos, eu tenho necessidade de ter uma casa. Já compartilhei com vocês por quê. Sempre já apareceram 1000 oportunidades. Senhor, é teu esse negócio? Não é, filha. Amém, Senhor. Vamos para o próximo. Apareceu outra oportunidade. Senhor, esse negócio, se não for de jeito nenhum, Senhor, ô Saulo, o que você acha disso? Filho, filha, esse negócio, mãe, minha mãe tem me ajudado muito nisso.
Mãe, o que você acha disso? Vamos lá ver comigo, mãe. Senhor, o senhor está nesse negócio? Tem pessoas que adquirem coisas sem perguntar. Por que você adquiriu? Por que você foi lá fazer isso, fazer aquilo? Qualquer coisa que seja, pode ser a coisa mais simples do mundo. Deus te deu? Você perguntou para ele? Ontem eu estava na academia, chegou uma moça, uma pessoa que eu amo muito, tenho amado aquelas pessoas que estão ali, são católicos fervorosos, gente, mas eu vejo Deus na vida deles. Chegou para mim e falou assim, tem uma lojinha em frente do Tome Leve, tem roupa de ginástica, tudo baratinho lá, R$20. Você vai lá, lembrei de você. Eu, nossa, Marcia, obrigada. Aí, no final que eu saí daqui, eu vou lá. Eu lembrei do meu jejum, eu falei, nossa, eu não posso, nem 10, nem 15, nem 5. E foi tão maravilhoso, porque eu sozinha, eu venci sozinha, porque já, sei lá, uns 5 meses, já nessa luta contra a minha fraqueza, já estabeleceu um padrão de comportamento, um hábito novo. Eu preciso mesmo mudar lá porque eu preciso. Um estabelecimento de hábito. E o Senhor vem conversando comigo, eu tenho ajudado meu marido nisso, que os hábitos que precisam ser mudados é mais difícil do que as crenças. O hábito estabelecido é muito difícil. Porque para você mudar um hábito, eu vou dar um exemplo bem simples que vocês vão entender. Quando você está aprendendo a tirar carta, você não tem que pensar para fazer? Então, às vezes, não é só pensar, eu tenho que olhar. Primeira, às vezes o carro até... Lembra quando você estava tirando carta? Você põe em primeira, aí quando você passar para a segunda, você não fazia isso daqui, né? Você fica assim, aí olhar, aí o carro indo para lá, uma segura, pensar o tempo inteiro, aquela aflição, olhando, porque não tinha sido estabelecido lá. Hoje, depois de anos de carta, você pensa para mudar a marcha, você nem olha. É a coisa mais simples do mundo, aciona o nosso cérebro. Então, quando o hábito foi estabelecido, você não pensa para fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estou fazendo um estudo de neurociência, estudo do cérebro, que fala o seguinte. A maioria das pessoas andam no automático. Elas não pensam para fazer. Deu uma informação que ali está barato, eu vou e compro. Coisa simples. A questão é, Jesus quer que você adquira isso? Seja simples, barato ou caro? Você teve a concordância do seu marido para fazer, porque Deus usa. Vocês são a sua carne, então quando eu estou fraco, então Jesus usa alguém que está forte, no caso o Saulo, para me ajudar, vice-versa. É isso o nosso auxílio. E a maioria das pessoas andam no automático em tudo. Dá trabalho mudar o hábito, porque eu tenho que ficar pensando. E o pensar consome uma energia violenta. Pensar consome energia. Você acaba o seu dia esgotado. E nessa nossa tarefa de encontrar um teto do Senhor para as nossas vidas, eu tenho estado esgotada de tanto pensar, orar, meditar e jejuar e tentar entender o caminho que o Senhor tem para nós. Esgota. Então, o que eu estou chamando a igreja hoje com relação ao espelho, que é não ande no automático. Não tenha a certeza de quem você é. Isso é um erro, isso é um engano do diabo. Você achar que você é assim e estabelecer, não, eu sou bom, olha, não roubo, eu nunca matei. Olha, eu leio a Bíblia, tenho um apreço por Jesus, eu acredito que ele morreu na cruz, isso é automático. Mas pensar sobre as atitudes de cada dia faz com que você entenda os padrões espirituais que Deus quer estabelecer nas nossas vidas. Não achar que já está bom porque caminhou, porque entendeu alguma coisa e achar que está bom, isso é automático. Isso é Satanás dirigindo a sua vida cristã. Você tem que pensar no que você está pensando o tempo todo. E a área das decisões, que é o lobo frontal, é a área que você está desconectada. Eu pergunto como é que está a alimentação. Não vai discernir. Está comendo porcaria? Está comendo chocolate? Está comendo carne? Está fazendo uso de doces, frituras? Você não vai discernir. Vai falar, sua cabeça vai ficar confusa.
A palavra de Deus fala que confundidos são aqueles que contendem com Deus. Se Deus deu uma lei de saúde, já diz, não faça uso disso. E você faz, como é que vai ficar sua mente, irmãos? Confundida. Já fiz jejum, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias. Fiz um propósito de 40 dias. Tá bom, você começou um processo de desintoxicação, ele não se completou. E aí, quando você volta, você não chegou na clareza. Então, assim, é uma mudança de hábito que Deus tem que chamar. O jejum é o propósito para a mudança do hábito. É deixar a sua mente apta para pensar e gastar energia na mudança do comportamento e do caráter. É sair do automático. Sabe por que está todo mundo aqui? Automático. Sabe, tipo, eu levanto, escovo o dedo no banheiro, já tirou as comidas da geladeira para chegar em casa, está mais na temperatura normal, eu explico rapidinho, aí eu vou embora, como, durmo, acordo, faço a reunião de oração, quem tem intercessão vai, tudo no automático. Tudo no automático. Eu acordo, vou para o trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, automático. E Deus está nos convidando a sair desse estágio do automático. Para sair do velho homem, que é o velho hábito, eu tenho que sair do automático. É botar a minha mente para funcionar. É entender que a mudança de hábito produz o poder para a vitória. E a mudança de hábito não é o que eu acho, mas o padrão é o espelho, é a palavra de Deus. Vocês entenderam isso? Isso é muito precioso. É muito precioso. Muitas vezes eu me sinto extremamente esgotada, porque eu medito, eu esgoto a minha mente de tanto que eu pergunto para o Senhor o que eu devo e o que eu não devo fazer. E como, e se devo, como é que eu devo fazer? Se isso é seguro ou não que eu faço. E é esse padrão que Deus quer estabelecer para a sua igreja. Caso contrário, vão dormir sem ter trabalhado nos defeitos de caráter. E quando disser, eis o noivo! Quantas acordaram? Todas. Só que 5 não tinham o Espírito de Cristo, que era o azeite. Porque ele veio preparar morada no teu coração, você rejeitou, blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E para esse pecado não tem perdão. Tá certo? Vamos continuar então, versículo 13, então. Aliás, nós vamos ler o 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que a pastora acabou de dizer? Que o pecado está matando a igreja. Portanto, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Não coloque a culpa na lei. Então, o que me é bom tornou-se morte? De forma alguma. Ou seja, o mandamento que é bom, ele me matou? Não. Mas o pecado, palavra-chave do versículo 13. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom. Ele usou uma coisa boa para me fazer mal. A fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque a partir da lei o pecado tem um peso pior. Então o versículo 8, tomando ocasião pelo mandamento, e o 13, é tudo pecado, usando uma coisa boa de Deus para o mal. Igual as pessoas falam, mas Deus é bom, porque o mundo está assim? Deus não ama o mundo. Isso é o pecado que te faz acusar a Deus de que Deus não está cuidando. Versículo 14. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Uma pessoa que é vendida, ela é o quê? Escrava. Por isso, todo esse texto fala da escravidão. Então, ele fala, a lei é espiritual,
mas eu sou carnal. Como uma pessoa carnal vai entender algo espiritual? Não vai. Versículo 15. Porque que faço? O que eu faço, não o permito. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que odeio, isso eu faço. O que está acontecendo? A luta entre o que é certo e o errado. E se eu faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Quando eu estou fazendo uma coisa e eu não quero, é porque minha consciência está dizendo, isso não é bom. Então ele está falando, isso eu estou comprovando que a lei é boa. Se existe alguma consciência do bem na tua mente, você vai saber o que é certo e errado. 17. Então agora, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o velho está cutucando você, falando, cheira o pecado, vai no pecado. Você batizou, você disse, não quero mais, mas o pecado está tomando ocasião, está aproveitando, está tomando ocasião. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem, eu não encontro. A gente canta assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada vai achar de bom. Versículo 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Aí, eu pus até esse exemplo aqui, ó. Para onde vai essa bolinha? A bolinha é mais fácil ela subir ou ela descer? É lógico que a bola vai descer. Para onde nós inclinamos? Para o pecado ou para fazer o bem? A gente, sem fazer força, a gente nasce querendo pecar. Por quê? Porque em pecado me concebeu a minha mãe, eu fui concebido na iniquidade por causa dos pecados que vêm atrás de pecado. Nós vivemos a luta dessa natureza. E a bolinha, então, como que ela funciona para descer? A lei da gravidade. A gravidade sempre nos puxa para baixo. Então, a gravidade, na física, é igual ao pecado no mundo espiritual. O pecado sempre nos leva para baixo. O pecado sempre vai nos jogar a querer fazer coisas erradas. E aí, então, Paulo fala das duas leis. Uma lei que no meu corpo me faz fazer igual a bolinha, correr ladeira abaixo, e nós temos que fazer o quê? O que é mais difícil? A bolinha só descer, você tem que ficar empurrando essa bolinha para cima para ela chegar no topo. A gente tem que empurrar, a gente tem que fazer força para fazer o bem. É isso que o Paulo está dizendo. Versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. A gravidade leva a bolinha para baixo. Eu acho, então, esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Então, tem outra lei aqui. Ele está dizendo, eu acho, então, esta lei. Ele está confrontando a lei de Deus. É a bolinha, você tem que empurrar, sendo que você quer que ela desça. Pois eu tenho, 22, prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei na minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois, assim com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O pecado, então, apareceu em sua verdadeira monstruosidade, a partir da lei, e o poder da vontade. O último comentário dessa página está lá na última coluna, da página 1295, tem 3 colunas. Na última tem escrito 7:18, 4 vezes. Na segunda está escrito assim, o poder da vontade. Conquanto a calúnia possa enegrecer a reputação, se alguém falar mal, isso pode fazer sujar-se a reputação, não pode manchar o caráter. Este se encontra sob a guarda de Deus. Enquanto não consentirmos em pecar, não há poder diabólico ou humano que nos possa trazer uma nódoa à alma. A vontade é o poder
que governa a natureza do homem. É você que vai escolher aceitar a lei do pecado ou a lei do Senhor. Escolha, pois. A bênção, a morte, a vida, a maldição. E quando você está fraco, Cristo te faz forte. E por isso nós vamos agora nos levantar e nós vamos dizer: vou crescendo em graça, crescendo em poder. Eu quero abrir mão dos caprichos, quero abrir mão de tudo. Nós vamos confessar e professar uma nova vida, mais uma vez em Cristo Jesus.